Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Café com Bíblia esse que está caminhando lentamente pelos caminhos traçados aqui pelo pregador em Eclesiastes. E hoje vamos finalizar o capítulo 4, que vai do versículo 13 até o versículo 16, aí a última parte do capítulo 4 de Eclesiastes, que diz assim: Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com um jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vemos aqui, meus irmãos, que o próprio rei, o rei Salomão, está dando ali um relato a respeito da insensatez de um rei. Será que ele está falando dele mesmo? Muito provavelmente. Quantas não foram as ações insensatas de Salomão em relação a tantas coisas no seu reino, mas principalmente em relação à sua adoração a Deus, em relação à sua obediência ao Senhor, em relação, portanto, a permanecer fiel àquilo que o Senhor o chamou, não só para governar Israel como um rei de paz, como um rei escolhido pelo Senhor, mas também servir ali como um exemplo para toda a nação de um homem fiel a Deus. Porque se o rei é fiel a Deus, por que os seus súditos não seriam? Assim, então, Salomão está ali falando um pouco dele. E por isso então, que ele faz essa analogia entre o pobre, mas o jovem que é pobre, mas é um jovem que é pobre que se deixa admoestar, ou seja, ele se deixa ser chamado a atenção para os seus erros, ele é inteligente, ele é capaz, em que pese sua pobreza, que nada tem a ver com capacidade ou com inteligência ou com sabedoria, Salomão está dizendo ali, talvez fosse muito melhor que eu fosse um jovem pobre, que eu fosse um jovem que tivesse vindo de baixo, conhecendo ali todas as dificuldades que um jovem pobre atravessa para ter sucesso, para chegar num lugar mais alto, do que ter nascido já ali de um rei, já ser ali, já estar num berço de ouro, já estar envolvido com toda a riqueza e poder que era ali inerente ao seu pai, o rei Davi, e herdando dele o trono, sem experiência nenhuma, sem capacidade ainda de reinar e de ter em suas mãos tanto poder quanto ele teve. E ainda mais depois que ele rogou a Deus que Deus lhe desse sabedoria, e com a sabedoria, então, ao invés dele utilizá-la para servir a Deus, ele a utilizou para servir as suas próprias concupiscências. Assim, então, meu irmão e minha irmã, Salomão está aqui falando um pouquinho dele. E ele vai chegar no final do texto e dizer, olha, tudo aquilo que cerca um rei, ainda que vários e várias pessoas o sigam, o adorem, que sejam ali simplesmente apaixonadas por esse seu rei, tudo aquilo ali não passa de vaidade e correr atrás do vento. Isso, meus irmãos, serve muito para nós, que vivemos tempos de idolatria a políticos, que vivemos tempos de idolatria a líderes de autoridade, de governo. Isso serve muito para nós, para compreendermos, meus irmãos, que nós precisamos adorar somente um. Precisamos, de fato, colocar e depositar a nossa esperança, a nossa expectativa somente em um. Porque só Deus é quem cuida de nós, como ninguém pode cuidar. Salomão está aqui, então, trazendo uma advertência, trazendo aqui uma admoestação para os futuros reis que estariam lendo aqui o seu relato, que estariam lendo, portanto, essa sua carta, esse seu texto endereçado àqueles que poderiam prestar atenção em como deveriam cuidar das suas vidas cristãs na prática. Ele então está dando aqui um recado. Tudo isso, em que pese o poder de um rei, tudo isso não passa de vaidade e correr atrás do vento. Ele vai dizer, vi
vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Falando um pouco dele, né? Que ele, tantos o seguiram, tantos o adoraram, tantos, portanto, também se perderam, como Salomão se perdeu. Assim, meu irmão e minha irmã, adore somente um, que é o Rei dos Reis. Adore somente aquele em quem nós podemos nos alegrar, em quem nós podemos nos regozijar, em quem nós podemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança, todas as nossas expectativas. Porque só Ele, e somente Ele nunca, jamais será infiel. Ele nunca, jamais nos trairá. Ele nunca, jamais há de nos aborrecer. Ele nunca, jamais nos deixará a sós. Por isso, meu irmão e minha irmã, que você adore somente a Cristo e só a Ele você devote todo o seu coração. Deixe de lado essa politicagem mundana, onde homens não salvam ninguém, onde homens não são a solução para os pecados da humanidade. Portanto, você adore só Ele, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.